Olá pessoal, sou eu aqui novamente, o Tesa de Murbox, ou Marcelo Levi. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre o daimon apresentado no meio da semana, a Grat Bat Mahalat. Para quem começou a ver esses vídeos agora, entenda que daimons sempre foram parceiros do ser humano, sem que com isso se declarem amiguinhos, ok? Longe disso. Mas só passaram a serem os culpados das atrocidades que os humanos fazem depois de 1300. Então, para resumir um roteiro desse filme de ficção que implantaram na nossa mente, mude o conceito de demônios, pois até os papas antes usavam atividades com os daimons. Quer saber por que tudo mudou? Porque a igreja queria liquidar com os templários e precisava criar uma insana caça a eles e aos outros concorrentes, ignorantemente colocando todas outras crenças como crenças demoníacas ou malignas a partir de 1300. Lembremos que a rota para o Extremo Oriente só foi descoberta pelos europeus em 1500. Então, somente daí que passou a diminuir a caça às bruxas. E olha que coincidência, foi quando começaram a registrar a caça às bruxas documentadas, graças à descoberta das gráficas por Gutenberg. Adivinha o porquê a alegação cristã de que, pela documentação, não foram muitas bruxas mortas? Então, viajando no tempo, claro, foi só tudo depois de 1500. Então, viajando pelo tempo para a nossa atualidade, onde a lei ainda freia a hipocrisia da igreja a realizarem uma nova caça às bruxas, matando pessoas de outras crenças como demonizadas, da forma mais pejorativa possível, como era até 1500, ou até 1600, 1700, como era antes. Tá? É importante tentarmos resgatar o simbolismo prévio à insanidade patológica de culpar as outras crenças de que as pessoas cristãs fazem quando não agrada ao clero. Então, cá estamos tirando dúvidas sobre uma das esposas de Satã, a Grat Bat Mahalat, talvez a mãe de Asmodeus com o pai Salomão. Isso mesmo, o hebreu, o sábio Salomão. Como devem ter percebido, não tem nada a ver com o morcego, numa hipotética relação linguística com o inglês, ok? Mas antes que eu continue e que possam usufruir as atividades desde as mais simples, como meditação e patchworking com daimons, não posso esquecer de convidá-los e convidá-las a trilharem a magia aplicada nas suas vidas para com o ponto inicial também na tua magia, que é o teu corpo, isso. Cientes de que nosso corpo é a nave pela qual nossa consciência trilha a nossa vida, eu gostaria de sugerir a vocês o curso de Chakra Terapia, com o link na descrição aí embaixo, ok? Para que vocês possam, antes de tentarem alcançar, fazer as viagens pela magia, as metas mais distantes ou difíceis, façam pelo menos o balanceamento dos seus chakras a facilitarem a compreensão da realidade que lhes envolve, além da magia. E melhor, ao terminarem por possuir um certificado registrado da Abrat, poderão prestar esse serviço a quem necessitar e, claro, podendo receber remuneração pelos seus serviços. Agora, nesse momento de reclusão que o vírus corona nos força em várias partes do mundo, aprender chacraterapia é muito oportuno. Ao invés de assistirmos televisão com um banho de fake news de muitas emissoras decadentes, a melhor coisa é usarmos nosso tempo para aprendermos coisas que aplicaremos em nós mesmos e podemos até explorarmos comercialmente, ok? Então, mas como você chegou até aqui comigo, provavelmente você quer saber de magia, né? Então hoje eu vou dar continuidade a um tema ainda não disponível na primeira edição do Grimarium Verum, Carpinicro, que eu já passei algum conteúdo durante a semana, e hoje abordarei as excelentes questões que o Frater Cabalista me fez sobre o último vídeo, sobre a Grat Bat Mahalat. Antes de começar, e para não frustrar quem já adquiriu o livro que eu publiquei, que ele em si já tem os avanços sobre o Grimarium Verum original, é importante orientar vocês que assistem esse vídeo que esse avanço agora feito nesses temas é espetacular, ou seja, expande muito mais. Ainda não publicado no Brasil, mas será apenas a ponta de um vasto caminho que oferecerei na segunda edição quando terminar a sequência de vídeos, ou quando estiver no final, ou antes, se der certo. Para quem já adquiriu os 3 enormes livros da coleção Grimário Goécia, que eu já terminei, pode ter certeza de que será bem maior e com atividades completas e orientadas para que você possa desenvolver sua experiência na prática, do que apenas em teoria. Então vamos abrir o véu da cortina infernal para entendermos a manifestação da Grat Bat Mahalat. Mas lembre-se, quando passa a acessar uma energia do outro plano, os fundamentos pelos quais tais seres sobrevivem são distintos aos nossos, onde coisas como alimentação, saneamento e partilha chegam ao menos numa complexidade peculiar. Mas vamos às perguntas. A primeira,
A ABM oficia um sexo no astral e gnose sexual. Permitiria ter com quem se quiser no astral, sexo? Primeiro precisamos então chegar num consenso do que seria magia astral para você. Quando a pessoa se desenvolve, abre oportunidades para desenvolver um enorme alcance. Assim como o Templo de Salomão só foi construído de dia para a noite na cabeça, nos sonhos de alguns autores, o desenvolvimento da magia astral com cada pessoa praticante requer treinamento e pessoalmente acredito que é bem difícil a pessoa logo de início já começar com um alcance a ponto de pegar uma pessoa para atividades astrais para o sexo. Porém, para praticar isso com êxito, acredito que facilita muito as coisas combinar com a pessoa antes, outra pessoa. Pois entrar num local com portas abertas é tradição, facilitar muito, ok? Pelo menos na combinação da agenda entre as partes, para que a outra parte não esteja no famoso sobe e desce de lambada, sabe? E vai. Claro que você entende que nada impede a imaginação de outras partes, da outra parte que estava sozinha ou sozinho, enquanto imagina realizar as coisas mais extravagantes, né? Então, afinal, a imaginação não tem limites. Porém, entramos num outro portal que você sabiamente parece deixar claro, que é o de atividades sexuais mediante gnose e acesso a outros seres ou energias. Por quê? Como prefiro denominar, definição passiva para tal finalidade, eu sempre faço questão de destacar esses seres como energias, pois é a única definição passível de entendermos um ser em dois ou mais lugares simultaneamente. Se literalmente o ser ou a ser oferecerá uma lasquinha de sua energia para possibilitar o sexo contigo. Segundo os relatos dessas atividades com êxito, não deixa nada a desejar, correto? Lembro que, no caso dos súcubos e dos íncubos, o sexo se torna um tanto vampírico, onde assim como oferendas de sangue, o sangue para o pacto sexual deixa de ser vermelho e se torna mais fosco, mais gelatinoso, principalmente nas oferendas masculinas, ok? Extasiante, convenhamos. Como na maioria das vezes as pessoas que praticam doam energia sexual para talvez conseguirem outro benefício além do êxtase em si, a constância desses momentos de prazer cedo ou tarde esgota a pessoa. Entrando na participação de Agrat Bat Mahalat, para a gnose e atividades sexuais, realmente ela, pelo menos a Lilith e a Lilith, cuidam bem de quem cuida delas. Segundo os relatos, como podemos ver pelo próprio Asmodeus, apesar que a série Supernatural passou na TV há pouco tempo, não sei se vai até o fim desse ano, dessa temporada, o colocasse em menor estatura que os outros Daimons. Apesar de sua extrema belicosidade, esse Daimon é muito complexo de se operar diante da insatisfação dele em tolerar nossa simplicidade intelectual, principalmente as pessoas que condenam até mesmo teses científicas como a teoria das cordas e seus conceitos derivados. Aí realmente tentar conversar com Asmodeus, teoricamente o filho de Agrat Bat Mahalat, é espremer teta de vaca seca. Claro que Asmodeus não tem teta, mas um papo com ele, sem pelo menos o conhecer bem, é realmente desperdiçar um ótimo momento de contato. Aí vai a segunda pergunta, né? Se Lilith é pura rebeldia, a ABM seria rebeldia, mas com responsabilidade? Não. O bagulho infernal é mais pesado, sacou? Por quê? Porque elas lutam pelo comando naquelas bandas. Isso significa que qualquer tolerância por parte de liderança, tanto de uma como de outra, pode lhes causar uma perda de comando ou em um ou mais territórios. Não sei se alguém lembra daquele jogo antigo chamado War, né? Não sei se ainda é comercializado, ou na tradução para o português seria Guerra. Nesse jogo, cada jogador visava conquistar mais territórios até ganhar o jogo. Então, mais ou menos isso naquelas bandas, onde o jogo até hoje não acabou. Isso muito antes de Moisés, ou não? Bem, diante dessa busca incessante, tanto de Lilith como de Agrat Bat Mahalat, pelo poder por lá, cada uma tem suas características peculiares, onde a questão que você ponderou sobre rebeldia e responsabilidade varia conforme a situação. Digamos que ao fecundar com Salomão para criar o Asmodeus, uma delas, eu não vou afirmar convictamente que isso ainda está em dúvida, quem é a mãe do Asmodeus, foi até os finalmente, ou seja, vai lá, procriou. Literalmente gozou da situação na cara das outras. Mas isso em si é um ato de responsável ou irresponsável? Diante dos nossos conceitos humanos, fica difícil estabelecer um padrão, mas cabe a cada pessoa julgar.
Mas pode ter certeza de que os lacradores dogmáticos farão uma lista de acusações de Salomão de que isto ferirá muito a crença deles. Então, resgatando a consideração rebeldia e responsabilidade, todo e qualquer ato de realizar a nossa própria vontade é um ato de rebeldia com a magia em si. Então, o termo responsabilidade fica questionável diante dessa situação, pois quem faz rebeldia sem pensar, sem ter uma vontade esclarecida a ser realizada, não faz magia, mas brinca com seu próprio destino. Nesse sentido, eu particularmente não entendo como o perfil de matuto ligado às daimons, as daimons femininas em questão, as impulsionaria a fazerem algo sem responsabilidade, a conseguir uma ou mais metas estipuladas antes por elas mesmas, por essas energias. Pessoalmente, acredito que toda nossa vida deve ser imbuída de responsabilidade, para que possamos arcar com as consequências dos nossos atos, mesmo que não tenham os resultados desejados, sacou? O problema não é errar, o problema é não se corrigir. Sei que um bando de criminosos tentou nos ensinar que basta mentirem 1000 vezes para uma mentira se tornar realidade, como nas propostas deles de ensacar o vento. Não sei se alguém se lembra disso. Até mesmo quando conseguiram o poder, passaram a condenar os outros pelo que eles mesmos faziam, esses criminosos faziam. Então, quando a galera se deixou enganar por discursos fakes, mas uma mentira, aprendeu que uma mentira engana só até pouco tempo, engana muito e sempre. Até o momento que descobriram a farsa desses criminosos e outros criminosos que pretenderam trazer o mundo da ficção nas telas de TV para a vida real. Sei que, principalmente na magia do caos, é possível fazer magia com até mesmo os modernos super-heróis ou com fantasia, mas aí entramos no mesmo conceito pelos quais os deuses foram criados antigamente. Para completar o que nossos conceitos de cada época determinam como normais, adicionando o além disso ou o paranormal. Antes eram deuses, agora as revistas em quadrinhos constroem não apenas heróis, mas também anti-heróis, e são interessantes, dotados de uma flexibilidade muito mais útil para a magia individual. Para uma compreensão desta razão, que destaquei os modernos heróis, ou super-heróis, o seu uso na magia do caos pode ser interpretado como servidores, assim como eles também são usados. E olha que os magos do caos evitam mesclar a interpretação de servidores dos daimons com a dos servidores conforme praticados na magia do caos. No entanto, desenvolvem de forma que ficam até mais eficientes do que a forma como foram elaborados como servidores apenas da magia de daimons. Sem exemplos para comparação, minha intenção aqui é justamente pegar na fonte de ambos, onde a mente da pessoa operadora que pode explorar o uso desses super-heróis, ou interpretados como servidores da magia do caos, ou como servidores dos próprios daimons, da mesma forma, cada qual para sua finalidade distinta. Aliás, muito me espanta o pessoal da magia do caos ser tão tímido nos vídeos quanto ao uso das energias dos daimons junto com a energia dos servidores da magia do caos. Porque, junto com a magnífica imaginação caótica, sem limites para possibilitar um uso dessas energias simultâneas, eu particularmente já o faço, mas evito distribuir essas atividades pela lacração tanto de magos caóticos que não divulgam muito dessas atividades com servidores associados aos daimons, nem os demonologistas que consideram a magia do caos sem qualquer dogma, quando esquecem que ser sem qualquer dogma é um dogma em si. Então, vamos agora para a próxima pergunta. A ABM e Lilith são rivais. Isso significa que existiria um Game of Thrones infernal? Olha só, tu deu um excelente tema para criar um roteiro. Ou seja, essa é uma abordagem que você pode fazer, pode criar. Aliás, pode ser muito útil. Tu nem precisa ser desenhista, nem trabalhar com filmagem, mas o simples roteiro para uma série endiabrada seria muito interessante. Mas, sinceramente, não dá para dizer em qual capítulo essa novela está. Senão eu crio uma encrenca tanto com uma quanto com a outra, sacou? Como eu não sou a bola da vez para criar mais um a dos modelos da vida, ou da morte diante de Sheol ser em hebraico o mundo dos mortos e não inferno, então convido ele para começar essa série e deixar o primeiro capítulo em domínio público para apreciação coletiva. Aí faz uma equipe interessada em explorar o tema. Quem sabe tu não quebra o lacre do politicamente correto e ultrapassa as barreiras de onde um Deadpool arregaçou com o roteiro quebrando a janela. Seria muito interessante convidar ambas para assistirem a narração de camarote e depois nos dar alguma
algumas partes para apreciação de tua experiência dos capítulos seguintes, do segundo em diante. Conflito masculino sempre passa um bebê para a mulher criar, e assim muito para sensibilizar a audiência. Mas no conflito feminino, o choque de valores e conceitos individuais realmente em si mesmo já é muito mais dinâmico para tu aguçar a imaginação tua e dos espectadores ou leitores. A realidade dos fatos, se é que podemos atribuir esse conceito ao mundo infernal ou o mundo dos mortos, como já disse, é querer narrar uma foto sendo um filme, sem dizer o que acontece nos bastidores. Então, sempre faltaram detalhes, como os filmes da Marvel, onde trafegam nas linhas do tempo de cada personagem para preencher os buracos dos roteiros. Vai saber se o conflito não existe para o marido delas assistir de camarote? Então vamos lá, quarta pergunta aqui. Trabalhar com ABM atrairia a ira de elite e vice-versa? Vamos lá. Entremos antes no conceito de efetividade mágica como fruto primeiro de tua vontade. Depois, seguindo uma metodologia para alcance de tuas metas, e então no silêncio da tua autorreflexão, já com a meta adquirida, possa aprender o que funciona e o que não funciona, respectivamente aprendendo com ambos métodos a se aprimorar ou a se corrigir, pois muitas vezes pode ser que não dê certo. A experiência então passa a ser a tua fonte de respostas para que possa decidir por si qual o impacto dessa disputa delas pelo poder a você. Por que eu digo isso? Porque, sinceramente, na minha prática, eu interpreto que é como torcedores fanáticos de torcidas adversárias, que quanto menos um soubesse da sua relação comercial com o outro, menos atritos terão. Então, assim como no caso humano citado, quando tratar ambas com o mesmo respeito da forma satisfatória para ambas, acredito que dificilmente a ira, tanto de uma como de outra, não haveria razão de existir. Claro que se você jogar o estrume no ventilador para operar com as duas juntas, aí sentiu o cheiro das consequências, né? Mas aí é tua responsabilidade. Vamos à quinta pergunta então. As duas outras rainhas são mais passivas ou submissas a Lilith? Olha só, vamos separar nossos conceitos mundanos de poder, de hierarquia ou supremacia, pois quem realmente dá o poder a elas na vida de alguém é a própria pessoa praticante. Isso significa que a pessoa pode trabalhar com as duas juntas. Não sei para qual meta, mas como essas serão ambas convocadas num papel que acredito se configurar como passivas, à medida da tua vontade, a prática da magia demoníaca sai desse conceito mundano de uma pisar no calo da outra, quando tu faz até mesmo magia com ambas. Claro, com atividades distintas e paralelas, não unidas. Mas recomendo que só experimente fazer isso quando já tiver boa experiência prática com ambas. Senão é um tiro no teu pé. Pode ter certeza que todos operarão magia sexual com elevada maestria, caso esta seja a tua meta. Então, a sexta pergunta, então. Última. Se a Lilith ou a ABM estão em disputa, tal significaria por extensão que pode, em tese, haver outras eventuais disputas entre outros Daimons, seja no Grimário Verum ou na chave menor? Existe um costume ancestral entre nós humanos de que a relação afetiva decorrente de envolvimentos sexuais trazem um sentimento de possessividade. Claro que se lembrarmos o próprio Salomão, esse conceito, mesmo entre nós humanos, é documentado como uma fantasia, assim como quanto mais amigo seja qualquer representante dos hebreus. Mais antigo, desculpa, seja qualquer representante dos hebreus. Naquela época, pelo menos, na época bíblica, levavam a sério o mandamento do crescei-vos e multiplicai-vos. Então sacou, né? Estava de saia ou até sem saia, no caso das demônias, o sábio não perdia tempo. Não sei qual momento que a poligamia deixou de ser uma meta entre os hebreus, e pouco me importa. Quando sei que a hipocrisia chega à nossa sociedade moderna, tá? Atualmente, quando até mesmo entre os cristãos libertos, cristãos livres, resgata a poligamia. Atualmente, pelo menos na prática. Então, o casamento poligâmico já é liberado pela lei. Então, é uma hipocrisia. Queremos levar em consideração magia com um conceito que não é praticado pelo ser humano, diante da poligamia ser muito costumeiro. Não que seja certo ou errado, não quero avaliar esse conceito nesses termos, mas diante de que é um fato, ok?
Então, se a mediocridade da desinformação de alguns cristãos, desinformados ao extremo, condena a poligamia dizendo que é coisa do diabo, é porque não conhece sequer a realidade do mundo que lhes envolve. E assim, transplantar esse ideal cristão de fidelidade, monogamia e as outras hipocrisias que principalmente pastores costumam trair atrás dos altares para transferir para as demônias, é limitar a realidade de outros planos aos conceitos mundanos. Isso, além de restringir o alcance da tua magia, quando freia a tua consciência com toneladas de dogmas inexistentes, transporta conceitos mundanos para esferas além dos nossos conceitos. E olha que eles nem são parte do que nossa consciência pode atribuir como divino, angelical ou coisa semelhante. Mas claro que, apesar dessa possessividade sexual ser um conceito exclusivamente humano, ainda assim existe a hierarquia entre os daimons. Porém, está muito intensa nos atos de cada pessoa praticante, ou seja, quando você praticar magia com ambas, é isso que aparecerá como a hierarquia entre elas. Mais do que nas palavras tuas, ou minhas, ou de qualquer pessoa praticante. O que quero dizer com isso? Digamos que tu precisa abrir o leque divinatório para uma abordagem multidisciplinar, envolvendo vários setores de uma empresa, para um futuro pós-corona, quando será dominada esse vírus e a sociedade voltará à normalidade. E precisa convocar hora uma, hora outra para essa mesma finalidade. Aí tu aceita praticar orgias astrais em um dia com uma e outro dia com outra. Todas as quartas-feiras de madrugada com uma escolhida. Depois, para que ela acompanhe a empresa e assoprasse no seu ouvido onde estariam. Aí, para descobrir então quais falhas que poderiam comprometer a reabertura da sua empresa para exportação de, digamos, banana passa. Tá? Eu dei um exemplo com baixa tecnologia, pois fatalmente envolve talvez uma mão de obra não tão especializada, que pode gerar um impacto mediante alguma sabotagem, um impacto muito maior. Aí tu faz, no dia seguinte, na quinta-feira, ao acordar, a leitura das runas e outro método de tua preferência, para saber quais atitudes tomar na semana. Pois bem, claro que pode pintar uma necessidade de você se mandar uma outra demônia dominar sexualmente um empregado que tu sabe ser frequentador de uma zona e pode comprometer a segurança dos dados da própria vida da empresa com isso. Aí tu faz com a outra, para apenas prever, não apenas prever, mas gerenciar também o uso das duas energias. Então, quando cada uma delas está com atividades distintas, relaxa que só haverão atritos quando você misturar as coisas. Assim, em minha interpretação da magia com ambas, pois com os outros daimons é muito comum atividades conjuntas, até mesmo entre daimons e anjos. Mas isso só dá para compreender quando você rasga o velcro que a igreja corrompeu sobre o saber para conquistar a Europa. Para entender tamanha desgraça que causaram com a busca pelo poder, alguns relatos dizem que a peste negra que se devastou pela Europa, como a atual corona, hoje em dia acontece, não só pela Europa, mas pelo mundo todo, dizem que foi levada lá por 1400 e pouco por embarcações do Oriente Médio, quando ainda mantinham a Guerra Santa. Então, apesar da Guerra Santa, ainda faziam comércio, dá para acreditar? Itália, principalmente. Certamente, se não fosse pela peste negra, os europeus nunca teriam procurado a rota direto para as Índias e o Extremo Oriente, onde descobriram as Américas. E nosso mundo nunca seria o que é hoje. Mas, com certeza, milhões de outras pessoas pagãs que se salvaram saindo da Europa teriam sido eliminadas por esta corporação religiosa monopolista. Então, novamente, insistentemente, fariam o mostrado no filme O Nome da Rosa, baseado no livro, com o ator Sean Connery, o personagem principal, retratou. Eles estariam queimando toda a história que ainda nos resta a criticarmos o ditador, absolutismo, destruidor da religião cristã. A ditadura, para dizer bem a verdade. Mas mesmo assim não podemos transportar o conceito humano da inter-relação com os semelhantes aos daimons, ok? É isso aí. Espero ter esclarecido para te auxiliar na tua prática e dos outros demais espectadores, e desejo a você, cabalista, e aos demais praticantes, sejam homens ou mulheres, uma boa sorte e que se desenvolvam sempre, ok? Abração para todos e todas.